Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Símbolos Illuminati. Símbolos Illuminati. Isso aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como vocês podem ver, o Bruno tá aqui de Batman e eu tô aqui chique. Chique. Eu sou uma pessoa chique. Veio de um casamento? Não, eu tava trabalhando mesmo. Cheguei agora pra gravar e não deu nem... Até esqueci de trazer minhas camisas bacanas e coloridas e divertidas. Muito bem, é bom pra gente, pessoal, saber que você trabalha. Exatamente, eu trabalho, olha só. E que eu não, mentira. Mas a gente não gostaria de estar trabalhando, eu acho. A gente gostaria de estar vivendo do canal, eu acho. E para isso, você pode nos ajudar entrando em padrim.com.br/conhecimentos da humanidade. Você já conhece o nosso projeto no Padrim? Não, é sério. Entra lá, ajuda a gente no canal. Você pode doar R$1, 5, 10, 20 por mês. E você vai nos apadrinhar. Cada nível lá de apadrinhamento tem um benefício que você vai conquistar. Então, meu amigo, vai lá, ajuda nós a disseminar o conhecimento por aí, certo? E qual é o conhecimento que a gente vai disseminar hoje? A gente vai falar sobre o tal do Zacarias Zetin. Ah, nós vamos falar sobre isso. Só que não vai ser dessa vez ainda. Eu sei que tem muita gente aí que tá louca pra gente falar do Zacarias Zetin. Não, tem gente brava. Tem gente brava. Vocês não falaram, não leram o livro dele. Vocês pesquisaram 15 livros, mas não pesquisaram o mais importante, que era o dele. O livro perdido de Enlil. Gente. Ah, gente. Calma, a gente pesquisou primeiro os trabalhos científicos. Trabalhos sérios? Sérios pra montar o livro. Não que o livro dele seja sério. Não, não é isso que a gente tá falando. Não, é longe da gente. Mas a gente vai fazer um dia, que é logo, um vídeo só sobre o livro dele pra falar da visão dele, da Suméria, da criação da raça humana e dos Anunnakis. Exatamente. Anunnakis, polêmicos, mamilos. Certo? Hoje a gente vai ficar com a mitologia babilônica da criação. Não, fala melhor. Parece que você tá falando tipo, hoje nós vamos fazer... Hoje nós vamos falar sobre Enuma Elish, o mito babilônico da criação, que é diferente do mito sumério da criação. Isso aí. Nós temos Marduk. Nós temos Tiamat, não é Caverna do Dragão. Mas é quase. Quase. Então vamos lá, roda a vinheta. No início, antes que o céu e a terra fossem nomeados, havia Apsu e Tiamat. Exatamente. Apsu era a água doce. Sim. Tiamat, a água salgada. E da mistura deles surgiu Mumu. Mumu, não é o Mussum. Ó, é legal, porque imagina, os caras viviam no meio de dois rios e o mar lá na ponta. Então para eles era muito importante essa questão de água doce e água salgada. Por isso que os dois principais deuses... A polarização lá inicial era assim, né? Exatamente. E aí aparece Mumu. Quem é Mumu? Mumu é a mistura. É um mensageiro. É o filho dos dois. É o filho dos dois. É o primeiro filho dos dois. Vive quase... Vocês vão ver que eles vão gerar outros seres, mas Mumu é o que fica ali junto. Porque dentro de algo mais concreto é a mistura, é o resultado que se dá entre a água doce e a água salgada. Então essa tríade, composta por Tiamat, Apsu e Mumu... Isso... Dessa tríade surgiu Larmo e Larmo. Isso, duas serpentes, que delas vão vir dois deuses, certo? Que é o princípio masculino e o feminino. O masculino vai chamar Anshar e o feminino vai se chamar Kishar. E Anshar, como princípio masculino, ele foi identificado como o deus principal, gerador dos outros deuses. Isso, junto com Kishar. Sim, exato. Mas como uma sociedade patriarcal, Anshar era um pouco mais... Tava uma cadeira acima, né? Uma cadeira acima. Isso é uma sociedade patriarcal, verdade. E eles também, foram eles dois que separaram as nuvens do lodo. Isso. Ou seja, de novo a gente tem uma menção aí de separação do céu e da terra. Certo? O céu e a terra vão se separar daqui a pouco, a gente vai ver como... Mas essa noção de separação de duas estruturas, uma mais sutil e uma mais sólida... Sólida, mas que seja lodo. Mas a ideia até do lodo de ser um lugar fértil, né, cheio de vida, enfim, tudo isso que tem. E eles dois também geraram Anu. Anu, o deus que depois vai se tornar o deus do céu. Exatamente. E aí, Anu falou, eu também quero gerar. E ele gerou um deus com nome complicadíssimo, que no outro vídeo o Bruno não conseguiu pronunciar. Ea. Quem acompanha o canal desde o início sabe que nos primeiros vídeos do canal a gente falou de Ea e
foi difícil pra mim. E o Tinapshin? O Tinapshin foi tranquilo, agora Ea foi difícil. Foi difícil. Então, ele gerou esse cara, que é o Ea. Ea vai subjugar Anshar, ou seja, vai passar o domínio, e ele vai se tornar um deus principal. Anshar vai continuar lá no trono dele, mas ele vai tomar o controle. E olha como isso é parecido com a mitologia grega, né? Como você tem Cronos tomando o lugar de Urano e depois Zeus tomando o lugar de Cronos, né? Então sempre essa substituição, esse mito, né, da substituição do filho, do pai pelo filho, né? E os outros deuses foram criados. Vários outros deuses apareceram. Por Anshar e por Kishar, né? Os próprios deuses também geraram, né? Como Anu também gerou. Também, então, todos eles geraram. E aí, eles eram um pouco... barulhentos. Bagunceiros. Tipo crianças serelepes. E eles ficavam andando em suas casas celestiais de um lado pro outro. Tocando terror no céu. E Apsu não tinha mais sossego. Falou, mano, não aguento mais esses moleque não, mano, esses pentelhos aí. De noite eu não consigo dormir e de dia eu não consigo descansar. Tô acabado, essa creche aqui eu não aguento mais. E aí Tiamat também, falou, não aguento mais essa molecada não. Mumu, tava tudo... Tipo, vamos botar na escola, porque não tá dando mais. E aí Apsu virou pra Tiamat e falou assim, vamos desfazer? Na verdade ele fez uma reunião, ele, Mumu e Tiamat. Isso. Mumu tava lá, Mumu é importante. Mumu tava presente. E aí ele sugeriu que entrasse em guerra, que acabasse com esses deuses. Ele queria destruir esses deuses. E Tiamat falou, não, como é que a gente vai... Ficou brava com o Apsu. Mano! Eita! Vai matar não! Como é que a gente vai destruir algo que a gente criou? E aí Mumu não ficou satisfeito com esse posicionamento de Tiamat e deu uma ideia no Apsu, seu pai, e falou assim, não, vamos nós, tem um plano aqui em mente, vamos lá. Só que Ea descobriu. O Ea era sábio, então ele intuiu, sei lá, ele descobriu o que ia ser feito. E aí o que ele fez? Ele traçou um círculo mágico para se proteger, né? E aí tudo que estaria dentro desse círculo mágico estaria protegido, certo? Isso. E aí ele recitou um encantamento, uma magia. Um sortilégio. Exatamente, sobre as águas, que fez com que Apsu e Mumu dormissem. Lembrando que eles eram as águas. Isso. Perchou a maldição nos dois, e os dois, ó... E aí Ea, então, roubou os instrumentos da realeza. Exatamente. O cetro, a coroa... Não é isso? Foi. E aí ele roubou tudo isso, cortou a barba do Apsu. Ou seja, a barba era um elemento importante na realeza. Isso era importante. Por isso que a gente vê muita representação babilônica com aquelas barbas grandes, né? Eles tinham, por exemplo... Não tinham gilete na época. Não tinham gilete na época. Mas era importante a barba grande, porque era um símbolo de masculinidade e de poder. Então ele arrancando a barba, ele tá tomando lugar mesmo. Ele arranca a tiara, né, que era a coroa, apodera-se de todo o esplendor de Apsu, e aí ele mata Apsu. E como se não fosse suficiente, ele faz de Apsu, do corpo de Apsu, lembrando mais uma vez que era o mar, né, aliás, o rio. Isso. Ele faz de Apsu a sua morada junto com a sua esposa. Ele prendeu o Mumu com uma corda no nariz. E Ea, então, era o novo rei. E aí o Ea se estabeleceu com a sua nova esposa, né? Tinha acabado de casar, esposinha nova, chamada Dankina, certo? Isso. Eles então ficaram como os deuses mais poderosos. E eles tiveram um filho. Sim. E esse filho é o nosso herói. É o grande herói. Marduk! Isso, ele é o cara que é o crístico da história toda. Exato. O símbolo central. Tiferet. O Tiferet, o Buda, o Krishna, o cara que é central da mitologia. Exatamente. Lembrando que na mitologia suméria não existe esse personagem. Esse personagem vai surgir na Babilônia. Esse cara era o grande, né? Era o filho de Ea e de Dankina. Era o cara que era um guerreiro,
inspirava respeito em todo mundo, tinha uma majestade, né? Ele tinha 4 olhos para enxergar tudo. As orelhas dele eram imensas para ele ouvir tudo. Exato. Daí talvez venha o negócio da Chapeuzinho Vermelho da vovó. Né? E ele ainda, cara, quando ele falava, da boca dele saía fogo. Era incrível. Mas ele não era líder dos deuses. Não era, mas ele isso. era o queridinho. Bom, nesse meio tempo, Anu. Então, Apsu morreu. Morreu. Mas Tiamat, a mãe, tava viva. Estava viva, ela Tava foi viva. contra destruir. Mumu ficou lá preso pelo nariz e tinha Tiamat lá, certo? Certo. Aí- Mas as coisas ainda estavam sendo criadas, Isso. né? E lembra que ainda tinha Nu lá, que era o céu, né? Anu, deus do céu, ele decidiu criar ventos. Isso, 4 ventos E esses ventos, eles faziam as ondas, do mar, que é Tiamat. que é Tiamat. Como se não fosse o bastante, ele pegou um teco de terra, jogou assim na água, trazendo movimento para essas ondas. Lembrando, mais uma vez, Tiamat. Isso. Ou seja, ele colocou terra em Tiamat e criou a lama. E aí Tiamat aí sim começou a ficar puta. Falou, porra, mano, o cara tá jogando areia na minha cara. É, tipo isso. Ela também queria o sossego. Também, ela queria dormir, tá? Tinha essa coisa dos deuses querendo dormir. É, mas é isso, É isso, exatamente eu sei, isso. eu sei. Depois a criação do homem vai dar exatamente nessa questão de não Exatamente. querer trabalhar. Eles querem dormir. Eles querem dormir. Isso. Então Tiamat não queria essa movimentação no corpo dela. E ela ficou irritada. Agora sim era a hora de ficar puta. Ela ficou, cara. E ela começou a andar de um lado pro outro, de um lado pro outro. E de repente, surgiram alguns deuses que começaram: você não vai fazer nada? E aí, você vai ficar quieta? Você é a grande Tiamat. Esses deuses eram os... Anunnaki! os grandes Anunnakis! Que disseram pra ela: pô, cara, ô Tiamat, você deixou matarem Apsu. Você não fez nada. Não dá, a gente não consegue mais descansar, não consegue dormir. Você tem que fazer alguma coisa, Tiamat. E Tiamat, então, ela falou: tá bom. Se convenceu. Se convenceu. E aí ela vai criar 11 monstros de presas e dentes afiados, com veneno em vez de sangue, extremamente ferozes e terríveis. E aí, quais eram esses monstros? O leão, Um leão, que era muito grande, um gigante. uma víbora, O homem escorpião, um dragão, o cachorro louco e vários demônios da tempestade. Desses monstros todos, ela criou um cara chamado Kingu. E esse cara foi tão engrandecido e exaltado por Tiamat que ela deu pra ele o domínio dos demais deuses. Isso. E entregou pra ele também um negócio chamado Tábua dos Destinos. exatamente. Certo? Isso. E acabou Casando com casando com o filho. E ela falou: agora que a gente casou, você tem a tábua dos destinos, pode dar com a tábua na cabeça de todo mundo, agora nós vamos pra guerra. E armados das tábuas, eles foram pra guerra, certo? ele. É. E assim começa a Guerra dos Deuses. Muito bem, os deuses sabendo da guerra. Como é que eles souberam da guerra? Como? Ea descobriu mais uma vez O que nosso ia grande. ter a guerra, e aí eles ficaram com medo. Ele avisou os deuses e todos os deuses ficaram com medo, porque falaram: caralho, Tiamat, cara, é o mar inteiro, ela é muito poderosa e ainda tá vindo com 11 patotinhas. E ainda os Anunnaki. E ainda os Anunnaki, que falou: vamos lá dar porrada nesses deuses. Os outros deuses, eles são muitas vezes identificados como os Igi, ou Igi, eu não sei exatamente qual é a pronúncia. Então tem os Anunnakis e os Igis, Isso. certo? E aí, alguns deuses foram lá tentar combater sozinhos Tiamat. Eles tiraram no palitinho, a Anu tirou o palitinho menor e falou: tá bom, eu vou lá matar Tiamat. Só que a Anu, quando começou a chegar perto de Tiamat, ele ficou muito medo. É. Ele não conseguiu. Ele Anu, voltou. Anu, que era um dos deuses grandes lá, né? Ele não conseguiu. E aí ela falou: olha, o único que eu acho que vai conseguir essa missão é o meu filho, o grande Marduk. E Marduk, assim, ele era poderoso, como a gente já falou, Uhum. mas ele não tinha se metido de fato na guerra. Isso. Na verdade, eu acho que ele já queria algo em troca, então ele ficou esperando. Ele ficou ali. E aí eles foram lá falar com Marduk, que falou assim: beleza, eu vou enfrentar Tiamat. E fica tranquilo, porque eu vou vencer Tiamat. Beleza. Mas em troca, eu quero ser o onipotente. E o onipresente. E o E onisciente. o onisciente. Eu quero ser aquele que todos vão ouvir e respeitar. Eu quero ser o novo rei dos deuses. Isso. E aí eles montaram uma comissão, foram conversar com
o pai dos deuses ali, né? O Anshar. Uhum. E Anshar, então, ouvindo ali, ainda fez algumas provas, falou um pouco ali, mas acabaram ok. Ok, tá todo mundo de fralda, com medo pra enfrentar Tiamat. Fala, tá bom, se você vencer ela, você vai ser o grande dos O deuses. que for dito por Marduk não será desdito. Exatamente. E Anshar, que era o pai dos deuses, disse, está feito, está combinado. Quando tomavam-se uma decisão real dessa, os deuses faziam festa. Se vocês já viram o vídeo sobre ciúmes, vocês vão saber que os deuses gostavam de tomar um bagulho. E aí fizeram uma festa, montaram um trono pro que seria o novo rei do universo, colocaram o manto estrelado noturno, né? E isso é muito legal, porque quando ele falava, o manto sumia. Ó, Então, o manto estrelado à noite. Isso. Então, quando ele se apresentava, era dia. Porque era o sol. Era o ser sol. crístico, o Tiferet. Ah. Esses babilônicos já sabiam cabala antes dos judeus. Antes dos egípcios. Antes dos egípcios. E aí, isso é muito bacana, né? Então, ainda era mais exaltado quando ele falava, porque trazia a claridade, a luz do sol. O que mais ele ganhou? Ele ganhou arco, Ganhou coroa, ganhou pingente, ganhou um cetro, ganhou colarzinho, ganhou o raio, ganhou miçanga. ganhou fitinha de reggae, tornozeleira de miçanga de Nosso Senhor do Bonfim. Foi ganhando um monte de badulaque Foi. para ajudá-lo em seu reinado e na luta contra Tiamat e os Anunnaki. E aí ele foi se preparar para ir pra porrada. O que ele fez? Escolheu a melhor arma que ele tinha disponível, que era um porrete. Pegou um arco. Com o poder do raio, ele tacou fogo nele mesmo. E aí, incandescente, com o porrete na mão e um arco na outra, ele falou: eu vou agora invocar os ventos e os furacões e vou descer o cacete na galera. Mas não só isso, aí ele pegou uma linha de costura e teceu, com tudo isso ele teceu uma rede. E aí ele foi lá e falou: agora me arrumem um carro. Pediu um Uber. Chegou lá a carroça com 4 cavalos, certo? Isso. Os nomes dos cavalos são fantásticos. É o Matador, Isso. o Cruel, o Atropelador e o Voador. Sensacional. Cara, fantástico. Muito bem, e aí chegou Tiamat do outro lado, assim. Não, e esses cavalos, eles tinham veneno nas bocas. Isso, é verdade. Tinham veneno na boca, né? Putz, fantástico. Muito bem, Tiamat estava lá do outro lado do campo de batalha, com seus Anunnakis, os seus monstros e Kingu. Isso, e ele, com os cavalos, as armas. E aí eles começaram a se aproximar, os deuses lá morrendo de medo. E quando... E ele pegando fogo, né? É, naquela E ele coisa... meteu um turbante na cabeça que brilhava que nem o sol. Eu sei que quando ele chegou, a galera cagou na calça. Olhou assim e falou, não, Pô, fudeu. virou as costas, mas Tiamat não. Tiamat não. Tiamat foi em frente. Yeah. Os dois estavam lá, um de frente pro outro. E aí, antes de começar a pancadaria, como um bom anime japonês, rolou um diálogo daqueles... Ah, seu desgraçado! Aí, eles começaram a discutir. É, E aí ele falou, meu, Tiamat, não tem mais o que discutir. Você criou a rivalidade entre os deuses. Isso não existia. E outra, você foi desposar um deus sem valor nenhum. é. Por que você não desposou Anshar. Anu, Anshar, que é o pai dos deuses? E ela, meu, começou a ficar puta, né? E começou a ir na direção dele e ele... Vem aí, me pega, me E aí quando os dois estavam lá, frente a frente a frente, Marduk pegou a rede jogou contra ela. e ela ficou presa. E aí ela já ia... Ela abriu a boca pra Ah! conseguir soltar um veneno, ia detonar Marduk. E aí o que ele fez? Ele invocou um vento que entrou na boca dela, foi pro abdômen, encheu o abdômen dela de ar. E ela perdeu a coragem. Isso. Ela ficou com medo. E aí ele aproveitou e mandou uma flechada no coração dela. E Tiamat morreu. Tiamat então estava estirada no chão. Ele ainda correu atrás dos Dos Anunnakis, outros deuses, dos do monstros, Kingu, e com a rede, prendeu todo capturou mundo. Todo mundo virou prisioneiro dele. E aí ele, como um peixe, cortou Tiamat em 2. Isso. E aí uma parte ele fez o céu. E a outra fez a terra. Ele aprisionou então o céu, colocou 2 pilares, porque lembra, Tiamat é água, Tiamat é o mar. E aí ele Isso. colocou 2 pilares para separar a água de cima, a água de baixo. Isso. E ali fez então a terra e o céu. Separou a terra do céu. Por isso que chove. E aí ele usou os órgãos dela pra fazer as montanhas. O fazer sangue para fazer isso aqui. Isso.
Marduk ainda, depois de vencer, ele ainda fez várias coisas muito legais. Muito bacana. Zodíaco. Ele inventou a astrologia praticamente. Pô, muito bom. Ele criou o zodíaco, ele fez com que os astros andassem no céu. E aí, com isso, o ano. Isso. Calendário, né? Aí, o que ele fez? Marduk então foi até seu pai, Ea. E ele teve uma brilhante ideia. Teve? Pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Aí ele chegou pro pai dele, que era Ea, que tava lá no abismo, o senhor da sabedoria, e falou assim, olha, a gente pode usar sangue e ossos para moldar algumas criaturas para nos servirem. Pra gente não trabalhar mais. Pra gente não trabalhar mais. Vamos pegar os Anunnakis, Isso. que são os deuses que perderam a batalha. Uhum. Vamos matar todos, pegar Sim. o sangue deles e fazer então os humanos. O que você acha, pai? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, não vamos pegar todos, vamos pegar só aquele que instigou Tiamat a entrar em batalha, que foi Kingu. Isso, ele se reuniu com os Anunnakis e falou assim, quem foi que instigou Tiamat nessa rebelião? Os Anunnakis em uníssono, Kingu! Isso. Kingu! Morte a Kingu! Tipo, eu corto o meu pescoço, Mas eu não digo quem foi. Kingu se ferrou. Se ferrou. Marduk foi lá, matou ele. E com Se apossou da Tábua dos Destinos. Ah, é verdade. Lembra que Tiamat tinha dado a Tábua dos Destinos pra ele. Ele toma a Tábua dos Destinos, mata Kingu, e com o sangue de Kingu e com os ossos, ele cria a raça humana. Somos filhos de um Deus menor. fudido. Os Anunnakis, então, vão viver no subterrâneo. E 300 Ig, ou Ig, né, que são os deuses, vão ficar, então, nas mansões cósmicas. Isso. Certo? E é nesse período que a humanidade passa a existir como serva dos deuses. E aí, em louvor a Marduk, os deuses e a humanidade fazem, então, a cidade de Babilônia. Olha, que bacana. Então, justamente em retribuição, constrói a Babilônia, consagram um zigurate em nome de Marduk Isso. e celebram 50 nomes em louvor a Marduk. Eita, nós. Olha só que bacana. Então, Palmas para Marduk. outro aspecto legal é de falar de 50 nomes em louvor. Tem um lance na Cabala que diz que 40 é o número que remete a alguém que assumiu uma posição de maturidade. Por isso é que Moisés fica 40 anos no deserto. Tá, e os 50? Os 50, ele tá além dos 40. É mais do que uma maturidade, é como se você atingisse a posição de um mestre. Você tá inventando agora? Eu tô. Não, mentira, não tô. Lembrando que os semitas já viviam na região. Isso. Foi Abraão, que era semita, Isso, que deu origem. Vivia na cidade de Ur, Isso. que era da Babilônia. Que deu origem aos hebreus futuramente. Isso. A gente fala aqui um monte de comparação, tem um monte de gente nos comentários que fala que, chupinhou, copiou. Joseph Campbell fala uma coisa muito interessante. Em defesa. Não, abre aspas não, porque eu não vou falar exatamente o que ele fala. Mas a ideia que ele passa é assim, realmente existe um monte de similaridades do Velho Testamento, do Antigo Testamento, com mitos dos sumérios e babilônicos. Isso. Mas existem muito mais diferenças do que similaridades. Então, claro, é possível que ele tenha sido influenciado em questão numérica, em questão de uma coisa... Eu não sei nem se é só possível, talvez provável mesmo. Porque é muito difícil você crescer num lugar, você nascer num lugar, com toda a influência que tinha naquela mitologia, e você se muda daquele lugar para começar uma nova religião. Mesmo que seja inspiração Isso, divina. mas sem ter aquela base ali. Porque às vezes você traz uma inspiração divina, você precisa explicar alguma coisa de algum jeito, e o que ele tinha de símbolo e de aparato cognoscível para explicar naquela época era justamente o que ele vivia. A gente é moldado pela nossa cultura, pelo nosso ambiente. Então é bem provável que muitas coisas vieram daí. Assim como Moisés, que viveu no Egito anos. Sim, anos. Então, os 10 mandamentos, eles são muito próximos. Com os votos. Exato, de Maat. De Maat. Os votos, por exemplo, dá um exemplo para quem não assistiu os vídeos antigos. Votos de Maat. Quando você chegava na frente de Maat, que você tinha que ter o coração julgado... Eu não matei. Não matei, não roubei. Não roubei. Ele falava o que ele não tinha feito. Aí você pega os votos, são muito parecidos com os 10 mandamentos. São muito mais votos do que são mandamentos. 42 votos, certo? Você lembra de cabeça? São Isso, 42? 42 votos. Mas os 10 mandamentos são esse número
Porque é dito no meio místico que os 10 mandamentos, cada mandamento representa uma lei de Deus, ou seja, uma esfera da árvore da vida, que são 10. Muitas tradições judaicas místicas dizem que Moisés é o pai da Kabbalah. Para quem não sabe, Kabbalah vem de um verbo hebraico que é kibel, que significa receber. Então muita gente associa o recebimento do conhecimento de Deus para Moisés, né, através da sarça ardente e das tábuas da lei, como a recepção do conhecimento da Kabbalah. Muito bem, então vai ter influência, mas existe também uma unidade ali, uma individualidade em termos como o religiosos. cristianismo. Exato. Que vem do judaísmo, né? Você tem um fundador do cristianismo que é Jesus, que é judeu. E aí, se você comparar o judaísmo com o cristianismo, tem muitas coisas parecidas, mas que com os anos, muitas coisas, o cristianismo foi seguindo seu próprio caminho como religião. Assim como também o próprio cristianismo tem uma forte influência da religião romana, Também. porque viveu num seio romano. Exatamente. Constantino era romano. Isso, muitas festas cristãs eram festas romanas, como a Saturnália, que vai virar depois o Natal. Ou até, vou aqui ser um pouco ousado, ou até características de alguns santos, características de alguns deuses, gregos e romanos. Parecidos com esses. Não é? Sim. É legal ver as similaridades, é Isso. importante. É interessante saber que provavelmente existe uma coisa única que vive em algum lugar, no nosso consciente coletivo que seja, mas sim, existem as suas individualidades, Com certeza. suas crenças e Com tudo certeza. mais. Certo? E que a gente gosta de todas. Isso, por isso que a gente tá aqui, falando de todas e com amor no coração e com o máximo possível de imparcialidade que a gente consegue. Exatamente, amor no coração, isso é importante. Então se você não gosta da gente, a gente gosta de você. A gente tem muitos S2 pra você. Pessoal, a gente tem um projeto no Padrim. Isso, aquele que eu falei no começo do vídeo. É. Vai lá, Ele vai padrinha a ficar, gente. eu acho que ele tá aqui, o vídeo sobre. Se você quiser apoiar o canal, fique à vontade. Legal, ajuda nós. Você pode, se você gostou, você pode curtir esse vídeo, você Isso. pode compartilhar nas redes sociais. Temos Isso. uma página no Facebook. Exatamente. Uma coisa que ajuda muito a gente é você entrar lá, quando a gente posta o vídeo, o link do vídeo no Facebook, e compartilhar. Faz com que isso alcance muita gente. E aí você sempre vai ter um amigo ou uma amiga que vai querer assistir os vídeos, né? E aqui nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, direto, você pode deixar sugestões, Sim, críticas, a gente sempre tá palavras anotando, de amor. também de ódio, se quiser, né? De ódio não são legais, mas tudo bem, se você quiser. Ó, eu vou ser sincero, os de ódio eu acho muito engraçado. A gente ri bastante. A gente ri, porque às vezes não conversa muito com a gente, né? Não faz muito sentido. E a gente dá umas risadas às vezes. Quase sempre. Mas pode continuar. Se você é hater e gosta de comentar coisas chatas, pode continuar porque alegra um pouco o nosso dia. Isso. Mas se você quiser palavras de amor, a gente vai aceitar com muito amor também. A gente também ama vocês que não gostam da gente. Sim. E pessoal do Telegram, um abraço especial pra vocês porque é um grupo incrível. É verdade. A gente tem um grupo de padrinhos que tem acesso a um Telegram. E esses padrinhos têm acesso a conteúdos exclusivos que nem eles imaginavam que teriam. Talvez nem eles gostariam de ter. Não, mas pode ser. Tipo, hoje que ele foi fazer acupuntura em mim e mandou uma fotinha minha espetado com agulha pro grupo. Foi uma experiência interessante. Esse é o tipo de propaganda que peca contra quem quer ser padrinho. Contra-propaganda. É uma contra-propaganda, porque, né, mas, gente, tem muita coisa legal. Vocês já imaginaram o Léo vestido de Rapunzel? Ixi. Acho que vocês vão perder essa, hein? Perderam já. Certo, é isso, né? Falamos bastante. É isso, falamos bastante. Agradecemos o seu amor, a sua paciência. Tem simpósio. Simpósio de hermetismo. Últimas vagas, gente. Tá acabando lá. O simpósio vai ser dia 10 e 11 de novembro aqui em São Paulo. Para você que gosta de estudar hermetismo, para você que quer ter acesso a uma série de pessoas que trabalham e estudam dentro de ordens fechadas e que vão estar lá, alguns a primeira vez falando em público, aproveitem, entrem lá simpósiohermetismo.com.br, se inscrevam. É isso, vai ser em São Paulo. Se inscreve no canal também. Se inscreva no canal, é Isso. verdade, é verdade. O que mais? É isso. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Uma última coisa antes de terminar ainda. Antes de pedir fonte, olha o comentário, pelo amor de Deus! Embaixo do vídeo tem um negócio chamado Ver Mais. Você clica, abre e lá tem a porra das fontes. Então, basicamente as fontes foram essas aqui e outras que não estão aqui.
Não, tá aqui, tá separadinho, Aham. basicamente aqui. Talvez tenha um outro a mais. Então, Gente, tá vendo? Olha quanto livro pra fazer um videozinho. exatamente, um videozinho pequeno. Chega de encher linguiça, né? Isso. Obrigado, um beijo no seu coração. E a gente se vê semana que vem aqui no... Conhecimentos da humanidade. Valeu. Valeu! Vamos lá, vamos. O que isso pode significar? Olha, essa é difícil, hein? Com uma corda no nariz. O que vocês acham? Vocês estão ficando bons de interpretar mitologia. O que vocês acham que Mumu... Será que era pra ele não meter mais o nariz onde ele não era chamado? Por que um cavalo que tem veneno na boca se chama atropelador e não mordedor? Palmas pra Marduque. Palmas pra Marduque. Você não via Padre Marcelo? Palmas pro Senhor. Nossa. Palmas pra Jesus. Metal?